Salve, meu povo! Direito da criança e do adolescente. Vamos lá, dando sequência aqui ao nosso estudo, pessoal. Vamos falar hoje sobre poder familiar. A gente já viu como foi a formação histórica do direito da criança e do adolescente no mundo, né? Sobretudo no Ocidente. A gente já viu como foi essa formação no Brasil, que historicamente o Brasil só se preocupava com a questão de punir ou não punir, a partir de que idade punir, essa coisa toda. Vimos que a maioridade veio subindo ao longo do tempo, e agora hoje a gente discute se ela deveria baixar, se ela deveria ser reduzida, tá certo? E que só a partir da Constituição de 88, do Estatuto da Criança e do Adolescente, é que a gente teve a inauguração desse novo paradigma protetivo, né? E em certo sentido preventivo, no sentido de cuidar bem da criança para evitar punir o adulto, né? Formar a criança para evitar a necessidade de puni-la no futuro. Então, dando sequência ao nosso estudo, a gente vai falar hoje no poder familiar, que já foi chamado de pátrio poder, também é chamado de poder parental, autoridade parental ou responsabilidade parental, que é a definição que eu mais gosto, a que eu prefiro é responsabilidade parental, tá certo? Mas já teve essas outras definições e alguns autores gostam de algumas dessas definições. Já foi chamado de pátrio poder, essa definição aqui sai de cena, porque ela saiu da lei, ela foi modificada para poder familiar, já que pátrio poder remete a pai, e ele não é exercido apenas pelo pai, ele é reexercido pelo pai e pela mãe, tá certo? Então sai de cena essa denominação pátrio poder, que não é só do pai, tá certo? Muitas vezes até a mãe é muito mais responsável, mais presente. Sai de cena o pátrio poder e entra na lei poder familiar, e também é chamado, como eu falei para vocês, de poder parental, autoridade parental, ou que eu prefiro, responsabilidade parental. Tá bom, o que é isso? O que é esse poder familiar? O que é essa responsabilidade parental? É um complexo de direitos e deveres pessoais e patrimoniais em relação ao filho menor não emancipado. Então é um conjunto de direitos, é um conjunto de deveres que você tem. Esses direitos e deveres são pessoais e patrimoniais em relação ao filho menor não emancipado. Tá bom, Pablo, como é que a gente pode traduzir esses direitos, esses deveres, onde é que a gente tem isso na lei? Nós temos no Código Civil, no artigo 1634, uma lista que não é taxativa, tá certo? É exemplificativa, mas que traduz bem quais são esses direitos e essas obrigações, esses deveres. Artigo 1634 consiste em dirigir-lhes a criação e educação, então dirigir a educação e a criação dos filhos, exercer a guarda unilateral ou compartilhada, conceder ou negar consentimento para casar, conceder ou negar consentimento para viajar ao exterior, conceder ou negar consentimento para mudar sua residência permanentemente para outro município. Todos esses direitos, que são ao mesmo tempo deveres, estão previstos no artigo 1634 como sendo integrantes do poder familiar. Continuando aqui, consiste em nomear-lhes tutor por testamento ou outro documento autêntico na forma da lei, representá-los judicialmente e extrajudicialmente até os 16 anos e assisti-los após essa idade até os 18. Então, representar até os 16 e assistir dos 16 aos 18, reclamá-los de quem legalmente os detenha e exigir que eles prestem obediência, respeito e os serviços próprios de sua idade e condição. Então, aqui é aquele dever de fazer a tarefinha de casa, arrumar o quarto, claro, tudo dentro da razoabilidade, sempre pensando nesse paradigma protetivo, nesse paradigma do melhor interesse da criança e do adolescente. Tá certo? E uma questãozinha para estudo de vocês, a gente vai voltar a isso no futuro, mas eu quero que vocês procurem identificar, que vocês pesquisem desde já. O poder familiar pode ser extinto ou suspenso em quais casos? Aqui, intuitivamente, você já sabe, você já percebe que ele vai ser extinto com a maioridade, ele vai ser extinto com os 18 anos. Mas existe alguma outra possibilidade? Existe alguma outra forma de extinção? Sim ou não? E suspensão? Será que ele pode ser apenas suspenso? Como? Então pesquise, descubra, a gente vai voltar a falar sobre isso no futuro. Espero que estejam gostando, espero que estejam curtindo estudar direito da criança e do adolescente. Se você gostou, deixa o seu joinha, tá certo? Chega tacando o dedo aí com força. O joinha, compartilhe, divulgue, tá certo? Eu agradeço. E comente, deixe suas dúvidas. Vamos estudando esse negócio, vamos ver se a gente aprende direito a criança e adolescente. Um abraço a todos e a todas.